Oi, pessoal. Mais uma aula de ciências. A professora Roberta. Nós estamos no finalzinho da nossa apostila, né? Então, vai lá, pega a apostila se você não pegou, abre lá na página 356 e chegamos no módulo 8. Alterações da matéria. Lembra, né? Matéria, tudo aquilo que tem massa, ocupa lugar no espaço, né? Ela tem volume. Então, estamos falando desse assunto ainda. No dia a dia, nós nos deparamos com diversas transformações da matéria, tá? Então, olha as situações aí, como quando misturamos ingredientes que depois de algum tempo no forno viram um bolo, quando colocamos água em formas e levamos ao freezer para que vire gelo. Apesar de essas e outras alterações sofridas pela matéria serem chamadas de transformações, nós vamos ver que existem algumas diferenças, tá? Então, as duas situações, eu peguei vários ingredientes, né, lá na receita, misturei o leite, misturei o ovo, pus farinha e coloquei no forno, virou um bolo. Agora, quando eu peguei a água, coloquei nas forminhas e coloquei no congelador, no freezer, depois de algum tempo ela virou gelo. Beleza, ocorreu uma transformação? Claro que sim, ficaram coisas diferentes. Só que olha os tipos de transformações que podem ocorrer. Temos dois tipos: transformação física e transformação química, tá? Essas transformações, elas também são chamadas de fenômenos, tá? Então pode ser um fenômeno químico e um fenômeno físico, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos, ó, o que eu coloquei para vocês. A água, ao ser colocada na forminha e levada ao freezer, virou gelo. E o bolo, né? Olha como houve uma mudança no visual dessa massa de bolo, né? E aí, vamos explicar uma por uma agora. Então, primeiro vamos falar das transformações físicas, ok? Nas transformações físicas da matéria, a forma e o estado físico das substâncias podem mudar, porém, não ocorre a formação de novas substâncias. Lembra dos estados físicos, sólido, líquido e gasoso? Então, esse estado, ele pode mudar, mas a substância não muda. Então, olha alguns exemplos de transformações físicas e o tipo de mudança que ocorreu. Pode ocorrer mudança na forma, tá? Então, mudança de forma. E a seguir a gente tem algumas imagens que vão mostrar a forma mudando. Então, olha só. Na primeira imagem, nós temos salsinha, certo? Utilizada aí como tempero. Então, a salsinha, ela foi picada. Mudou o formato? Claro que mudou. Tava um ramo, né, com todas as suas folhas presas, mas agora tudo picadinho, em cubinhos, né, em pedacinhos bem pequenos. Mas não deixou de ser salsinha, ok? Só mudou o tamanho, mudou a forma. A folha de sulfite, representada na segunda imagem. Nós temos aí uma folha esticada, né? Ela está íntegra ainda, porém, em volta nós temos 4 outras folhas que foram amassadas. Beleza? Mudou a forma, mas não mudou o papel, continua sendo sulfite. E na imagem seguinte, nós temos barras de alumínio, ok? Só que essas barras, ao serem aquecidas e moldadas, viraram, por exemplo, uma latinha de refrigerante. Então, mudou a forma, mas não mudou o material. Então, em todos esses exemplos, as características finais são as mesmas do material original. Isso significa que não houve mudança na substância, apenas na forma, ok? Isso é uma transformação física. Outra transformação física, mudança de estado físico, beleza? Ó, a gente já estudou nos módulos anteriores, né? Que a água, por exemplo, ela passa do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, e lá vai mudando. E aí, o ciclo da água, né? Então, aqui a gente tem a água no estado líquido, nesse rio, ela evapora, né? Vai formar esse vapor, vai subir para as nuvens, vai chover. Então, esse ciclo sempre vai se repetindo. Mas a água, você vai lembrar, não deixou de ser água, ok? Ela só mudou o seu estado físico, mas não mudou o material, não mudou a substância.
Agora, olha, transformações químicas, certo? As transformações químicas da matéria, a gente também conhece como reações químicas, que são qual? Aquelas em que ocorre a formação de novas substâncias. E a análise das propriedades das substâncias permite confirmar a ocorrência de uma transformação química. Então, para que ocorra essa transformação, a gente fala que ocorreu uma reação. Então, olha um exemplo a seguir, ó. Aqui na imagem A, nós temos uma palha de aço, certo? Que a gente usa para lavar determinados itens aí, né? Na louça. Então, tem essa palha de aço antes e depois da formação da ferrugem. E aí, olha só, nessas imagens você vai perceber que a palha de aço, ela vai ser constituída principalmente de ferro, só que quando ela fica exposta certo tempo ao ar, né, ao ar atmosférico, junto com umidade, vai formar a ferrugem. A existência da ferrugem é uma evidência de que uma nova substância foi formada e, portanto, ocorreu uma transformação química. A ferrugem ela foi produzida pela combinação entre o ferro da palha de aço, o gás oxigênio e o vapor de água presente no ar. Ocorreu uma reação, ok? E houve uma mudança. Agora, uma nova substância foi formada. Como que eu posso perceber de que ocorreu uma transformação química? Então, existem evidências, eu consigo perceber, tá? Então, vamos lá. Existem algumas evidências que podem indicar a ocorrência de uma transformação química, eu só preciso observar. Primeira mudança, pode ocorrer mudança de cor. Então, olha só. Algumas reações químicas produzem substâncias que apresentam cores diferentes das substâncias originais. Olha na imagem do lado. Eu tenho um tecido azul, porém caiu água sanitária. O que aconteceu? Desbotou. Começou a formar manchas. Então, ele mudou de cor. Então, ocorreu uma mudança de cor, ocorreu uma reação que desbotou esse tecido, certo? Olha, a água sanitária reagiu com o corante do tecido e nessa transformação química, a nova substância química não apresenta a mesma cor da substância original. Então, houve uma mudança de cor. Que mudança? Formação de manchas. E é uma evidência de que ocorreu uma transformação química, ok? Essa é uma coisa que você pode observar. Mudou de cor, opa, é uma nova substância, ocorreu uma transformação, ocorreu uma reação, ok? Liberação de um gás, que a gente chama de efervescência. Então, existem reações em que ocorre a produção de novas substâncias gasosas. E olha a imagem lá em cima. Você tem ali fermento. Colocou, então, em cima do fermento, limão. Está espremendo um limãozinho ali. E é possível perceber, ó, nessa região aqui da imagem, ó, que formaram-se bolhas, ok? Então, ocorreu uma reação, porque as bolhas são formadas pela liberação de gás produzido na reação do sumo de limão com o fermento. Olha outro exemplo aqui, ó. É a liberação quando você pega um comprimido efervescente, por exemplo, esses de vitamina, e coloca num copo com água. Vai ocorrer a formação de bolhas. Nesse caso, essas bolhas, elas são formadas pelo gás carbônico. Esse gás carbônico foi produzido pela reação química entre a água e um desses componentes que está ali nesse comprimido, né? Nesse comprimido multivitamínico, ok? Olha, outra mudança que mostra para a gente que está ocorrendo uma reação química, né? Então, uma transformação química, a formação de uma nova substância. Olha só. Algumas reações químicas produzem substâncias sólidas, que podem ser observadas, por exemplo, pela turvação de um líquido. Nossa, o que é turvação? Olha só. Algo que ficou opaco ou quase opaco, perdeu a transparência, tá? Olha um exemplo legal aqui para vocês. A solução que tem uma coloração aí avermelhada.
indica aí pra gente que é o cloreto de cobalto, certo? E a solução incolor sendo despejada sobre essa coloração avermelhada se chama hidróxido de sódio. Olha que coisa linda, né? Você tem uma substância vermelha, ok? Muito bonita. Está sendo adicionada uma substância incolor. E olha o que acontece agora. Quando essas duas soluções são misturadas, formou uma nova substância, porém agora azul, mudando totalmente a característica inicial das duas. Então, a formação de um sólido agora, por quê? Porque essa substância deixou de ter a transparência, você não consegue mais observar o outro lado do frasco, certo? Outro exemplo de formação de substância sólida. Essa dá para você fazer em casa se você quiser fazer o teste, tá? Só não precisa fazer com tanto leite assim. Você pode fazer com menos, mas é claro, você vai obter menos parte sólida, certo? Então, leite e limão, né? Pegue aí um copo com leite, coloque algumas gotas de limão. Se não tiver limão, pode ser com vinagre também, tá? Isso daí também dá certo. E aí, olha só, quando você passar por uma peneira, lembra do processo de separação de líquidos e sólidos? Passa por uma peneira e você vai ter a parte sólida ali separadinha. E olha, é assim que se faz o queijo. Claro que para fazer o queijo nós precisamos de uma grande quantidade de leite, que vai separar a parte líquida da parte sólida, e aí você vai ter o queijo, tá bom? E aí essa parte sólida nós chamamos de coalho, ok? Que é um sólido. E aí mostra claramente para a gente que ocorreu uma transformação química no leite. Outra evidência, tá, de que está acontecendo uma reação química, uma transformação química, é quando você consegue observar a emissão de energia na forma de luz ou de calor. Então, olha só, as reações de combustão, o que é combustão? Queima, tá? São exemplos desses tipos de transformações químicas. Para que essa reação ocorra, primeiro, a gente precisa de um material combustível. O que é isso? Um material inflamável, que pega fogo. Precisamos de um comburente, que é o que reage com o combustível. Normalmente a gente tem o oxigênio, né? E uma energia inicial, eu preciso de uma faísca. Eu preciso acender um fósforo, né? Preciso de uma faísca. E aqui, uma maneira de preparar, né? Uma receita aí, que é o camarão sendo flambado. Eles colocaram uma bebida, né? Adicionaram uma bebida alcoólica nessa receita. E aí, em contato com o fogo, promove, né, essa chama alaranjada aqui, mostrando que ocorreu uma reação, certo? E aí, perceba, né? Todo momento tem uma reação química, uma transformação química acontecendo ao nosso redor. A gente só precisa reparar, só precisa estar mais atento e observá-la, certo? Chegamos nas nossas tarefas, nas nossas atividades, ok? Então, você vai pausar o vídeo, se necessário aí, vai pegar um lápis e vai responder, certo? Então, primeira atividade. Nós temos aí gelo derretendo, certo? Então, acho que é fácil isso aí, você consegue observar na sua casa também, caso você queira, para entender melhor. Ao derreter, o gelo sofre uma transformação física ou química? Lembra, transformação física, a substância não muda. Ela só muda de estado, de sólido para líquido, de líquido para gasoso ou outro. Química, ocorre a formação de uma nova substância. Então, você vai olhar, pensar se quando o gelo derrete, a transformação é física ou é química, mas não esquece de justificar, ok? Aqui, outra situação. Palitos de fósforo, né, como os que aparecem na imagem 1, podem sofrer diferentes tipos de transformação. Então, observe duas dessas transformações mostradas na imagem 2 e na imagem 3, porque na imagem 1 está mostrando apenas o palito de fósforo. Então, na imagem 2, o que a gente tem? O palito foi quebrado em várias partes, né? E na imagem 3, esse palito agora foi aceso e está com fogo. Então, na imagem 2, na pergunta A aí, o palito de fósforo foi quebrado, correto. Quebrar o palito de fósforo é uma transformação física ou química?
Responde aí e justifica. Na pergunta B, o que está ocorrendo na fotografia 3? É uma transformação física ou é uma transformação química? E justifique, tá bom? Lembra, para ser uma transformação física, a substância, o material, ele não muda, tá? Para ocorrer uma transformação química, ocorre a formação de uma nova substância, ok? Acontece uma reação. Exercício 3. A seguir, são descritas algumas transformações químicas. Olha a dica aí, certo? Identifique em cada situação quais são as evidências da ocorrência da reação. Então, quais são as evidências? Vamos lá. Na página 359, você tem a evidência mudança de cor, você tem a evidência liberação de um gás, você tem ainda a formação de um sólido ou aparecimento de chama ou de luminosidade. Então, você vai, nessas evidências, você vai colocar aí, ó, Maria tem cabelos loiros, mas quis mudar o visual e tingiu seus cabelos de vermelho. Qual dessas mudanças ocorreu? Certo? Você vai descrever. B de bola. Na produção de bebidas espumantes, como a champanhe, adiciona-se levedura, que é um tipo de fungo, ao vinho para que ocorra a sua gaseificação. O que é gaseificação? É a produção de gás. Então, que tipo de transformação química é essa? Certo? Você vai colocar o nome dessa transformação. E, olha o C, crescimento de folha em uma planta. Identifica qual tipo de transformação química que ocorreu também. Olha, vamos seguir aí na nossa apostila, hein? Página 363. Equações químicas. Coisa nova para vocês, né? Então, a transformação química, que a gente também fala que é uma reação química, ela pode ser representada por meio de uma equação, ok? Na equação química, utilizamos sempre uma setinha. Então, está representada aí. Para que serve essa setinha? Para diferenciar as substâncias iniciais da transformação química, que nós chamamos de reagentes, das novas substâncias produzidas. E essas novas substâncias nós chamamos de produtos. Então, tudo que ficar antes da seta, reagente. Tudo que ficar depois da seta, produtos, certo? A seta sempre aponta para os produtos formados. Assim, você vai conseguir distinguir quem é reagente, quem é produto, ok? Então, vamos lembrar do exemplo da palha de aço. Lembra? A palha de aço, bem bonita, né? Toda cinza. Aí ela enferrujou. Ocorreu uma transformação. E essa transformação química é representada por essa reação, por essa equação, desculpa. Então, nós temos ferro, que se juntou ao gás oxigênio do ar, que se juntou à água, então a gente representa ferro mais gás oxigênio mais água. Esses são os meus reagentes. Setinha, olha aí, indicando o meu produto. Qual foi o produto agora? A ferrugem. Essa é a nova substância formada na minha reação, tá bom? Essa maneira de representar se chama equação química. Você vai usar muito daqui para frente, tá bom? Não se esqueça da setinha. E aí, olha só, transformações, nós vimos, ocorrem. Elas podem ser endotérmicas ou exotérmicas. Nossa, que será isso, né? Vamos lá. As transformações químicas e físicas, as duas, podem ocorrer com absorção ou liberação de energia na forma de calor. Olha, as transformações que ocorrem com liberação de calor para o ambiente são chamadas de exotérmicas. A reação de combustão, lembra da queima, é um exemplo de transformação química exotérmica. A energia na forma de calor proveniente da queima, que é a reação de combustão, pode ser sentida quando nos aproximamos de uma fogueira, por exemplo. Você não vai se aproximar tanto porque você vai sentir que está muito quente, que você vai se machucar. Então, é uma liberação de energia? Legal. Então, nós falamos que ali está ocorrendo uma reação exotérmica. Ela está liberando calor. Exo é colocar para fora.
tá? Fora da reação, fora daquele produto que está sendo produzido ali. Já as transformações que ocorrem com absorção de calor do ambiente, elas são chamadas de endotérmica. Então, a vaporização da água é um exemplo de transformação física endotérmica. A sensação de frio que percebemos ao sair do mar ou de uma piscina se deve ao calor transferido do nosso corpo para a água que está sobre a nossa pele durante a vaporização. Essa transferência de energia na forma de calor diminui a temperatura do corpo, causando a sensação de frio. Então, para as mudanças de estado físico, podemos generalizar. A gente já estudou esse assunto, né? A gente só está agora adicionando uma palavrinha, né? Então, quando ocorre a mudança do estado sólido para o estado líquido ou do líquido para o estado gasoso, olha, a reação química ela é endotérmica, ela está absorvendo o calor. O inverso para baixo, olha, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, é uma reação que está liberando calor, então ela é exotérmica, ok? Olha, mais atividades para vocês darem continuidade. Então, nós vamos ter aí algumas imagens, ok? E cada uma dessas imagens está pedindo aqui embaixo que é para você identificar as transformações físicas e químicas. Então, você vai separar, tá? Você pode separar em 2 linhas, em 2 colunas, fica a sua opção. Você vai colocar transformações físicas. Ocorreram nas imagens, aí você coloca a letra. Na imagem A, na imagem B, na imagem C, você vai colocar quais imagens ocorreram transformações físicas. E aí, claro, as que sobrarem, você vai colocar nas transformações químicas, ok? Não se preocupa, porque não é obrigatório, né? E nem dá, porque são 5 itens aí, não tem a mesma quantidade para os dois, tá bom? Então, pode ser que tenha mais físicas, mais químicas. Responda com cuidado e atenção, ok? Exercício 2, de novo, olha, eles querem que você memorize isso muito bem. Classifica as seguintes transformações em físicas ou químicas. Então, olha, uma roupa secando no varal é uma transformação física ou é química? Escreve aí. Obtenção da gasolina do petróleo. Lembra que o petróleo precisa ser separado através de um processo, né? Aí eu obtenho a gasolina. É uma transformação física ou é uma transformação química? O C, olha só, produção de sabão a partir de sebo, que é a gordura. É uma reação química, né? Uma transformação física, química. D de dado, esculpir uma estátua a partir de uma rocha. E o E, ó, o Sheila já falou sobre isso, fabricação de coalhada do leite. É só procurar, que essa tá facinho, né? 3. Em certas condições, a substância peróxido de hidrogênio, que compõe a solução da água oxigenada, pode se decompor rapidamente, originando água líquida e gás oxigênio. A presença de bolhas indica a formação de uma nova substância gasosa, ok? Com base nessas informações, responda os itens. A. A transformação descrita, ela pode ser classificada como física ou química. E aí você vai explicar também. B de bola. A formação de bolhas está relacionada a qual substância? Que substância será que foi formada agora? C. Nesse processo, caso tenha ocorrido uma transformação química, ó a dica, hein? Equacione a reação indicando reagentes e produtos. Então, lembra, reagentes antes da setinha. Aí coloca a setinha e no final você vai colocar os produtos, ok? Mais um exercício. E esse eu achei bem legal, ó. De maneira simplificada, podemos dizer que a fotossíntese, você já estudou também, é um processo realizado pelos seres vivos que possuem clorofila. Então, geralmente eles são verdes, né? Ou têm outras cores bem bonitas. E utilizam energia solar para promover a reação química entre gás carbônico e água e obter como produtos glicose, gás e gás oxigênio. Acompanhe a seguir uma representação esquemática. Então, você tem ali a energia solar, a planta está absorvendo essa energia solar, ok? E está fazendo todo o processo de fotossíntese.
Você vai usar esse esquema e as informações do enunciado para responder as questões seguintes. Então, olha só. Primeira perguntinha aí, que é a perguntinha A. Explique por que a fotossíntese é uma transformação química. Tá? Então, já ficou fácil porque já sabe que é química. Agora, por quê? Você vai lembrar que para ser uma transformação química tem que ter uma coisa acontecendo. É isso que você vai responder. B de bola. Escreva a equação química da transformação. Indique quem são os reagentes, né? Quais vão ser os produtos. Não esqueça de colocar a seta, ok? C. A fotossíntese é um processo endotérmico ou exotérmico? Lembra, endotérmico absorve energia, exo libera. Só olhar no desenho que você já responde, ok? Agora, ficaram algumas atividades para vocês resolverem, né? Então, tem testes na página 367, tem a tarefa de casa, que começa nessa mesma página e termina na página seguinte, ok? Resolvam, bom estudo, e na nossa próxima aula, na nossa aula online, faremos a correção, ok? Até mais!